Tem glória no ambiente. Você não pediu para Deus falar contigo, irmão? Você não pediu para Deus dizendo que precisava de uma resposta? Deus está dizendo: eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua casa. O homem diz que não, eu digo que sim. Estou eu visitando o sangue de alguém aqui nessa noite. Vou eu arrancar a célula doente. Vou eu confundir a medicina e vou acrescentar os anos de alguém na terra. Deus faz promessa, Deus confirma promessa e Deus cumpre promessa. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te fazer uma promessa. Quem sabe Deus te trouxe aqui para confirmar. Quem sabe você entrou aqui dizendo: Senhor, mais um ano e nada aconteceu. Quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer: eu não esqueci, estou confirmando que a promessa está de pé, eu vou fazer. E quem sabe é hoje que Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Uma coisa é certa: se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele está confirmando essa promessa. Então Ele está subindo, voltando para o céu, como se Ele estivesse confirmando. Deixa-me parafrasear, irmão. A Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Deixa eu falar num português bem claro que eu possa explicar aos irmãos. Jesus está confirmando a promessa, dizendo mais ou menos assim: lembra do que eu prometi para vocês? Que um dia eu iria embora. O dia chegou, o dia é hoje. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu não vos deixaria órfão? Ele vem vindo aí. Eu vou e Ele vem. Eu vou e Ele vem. E quando Ele vir, a virtude do Espírito Santo vai repousar sobre você. Oh, glória. Irmãos, existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Sim. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu vou falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes no grego que quer dizer Shail, Araté e Dunamis. Shail, Araté e Dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. O que Jesus estava dizendo no pé da raiz era: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, irmão, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage. Mas quando eu falo de poder, a igreja glorifica. Mas preste atenção: para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E para Deus trabalhar no meu caráter, eu tenho que reconhecer o valor. Porque quando eu reconheço o valor, Deus trabalha no caráter. E quando Deus trabalha no caráter, Ele pode me encher de poder. Poder de Deus. Poder para cantar, poder para reger, poder para tocar, poder para dar glória, poder para pregar, poder para glorificar. Poder de Deus. E o poder de Deus está na casa. Diga comigo: valor. Valor. Porque o diabo é tão endemoniado, meu irmão, que ele fica soprando, bombardeando, quem sabe na mente de alguém, dizendo: você não tem valor, ninguém te vê, ninguém te enxerga. É sempre os mesmos, é mais um ano, é os mesmos, é só aquele, é só aquela, é só aquele grupinho. E a quem sabe alguém dá ouvido para essa seta do aniversário e vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Trouxe até glória, mas não consegue dar. Trouxe até adoração, mas não consegue soltar. Sabe por quê? O glória para na garganta e a mente vai longe, porque o inimigo fica bombardeando, dizendo: ninguém te vê, ninguém te enxerga, você não tem valor. Aí Deus levanta um poeta para compor uma letra e começa dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Porque você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar, cante, o valor que você tem. Eu venho falar. E cadê ele? Está aí, ó. Ele está em você. Não consegue orar? Ele intercede por você. Por causa do horário, irmãos, aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Declare: você tem. Se o diabo diz que tu não tem valor hoje, a mentira dele cai. O Espírito de Deus habita em você. Em você. Irmãos, eu não sei como é que chama na tua cidade, no teu bairro, um terreno que o proprietário não cuida. Mas em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. Que nome horrível, irmãos. Baldio. O que não presta, joga lá. Entulho, joga lá. Lixo, joga lá. Móveis velhos, joga lá. Por quê? Se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Mas de repente alguém aparece e gosta do terreno, diz: eu quero esse terreno, eu vou comprar. Compra, paga, limpa, cerca. E tem uns proprietários que são tão enjoados que uns ainda colocam uma plaquinha dizendo: proibido jogar lixo. Eu não sei se aqui acontece isso, mas em Catanduva acontece. O diabo joga lixo na vida do homem até o dia que ele aceita Jesus. Porque quando ele reconhece o valor, aceita Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca o Espírito de Deus para cuidar de você. Não, se eu fosse você, eu dava uma glória melhor do que esse. O Espírito de Deus habita em você.
Glória! Glória! Por isso que Paulo disse assim: em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado, carimbado, timbrado, marcado, com o quê? O Espírito Santo da promessa. Para quê? Se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. O Espírito de Deus habita em você. Diga comigo: valor, caráter. Irmãos, existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Posso ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, estar no meio dos crentes, falar que nem crente, sentar que nem crente, levantar que nem crente, andar que nem crente. Mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Você pode estar na França, vestido com uma roupa da grife francesa, um sapato francês, um perfume francês, e tu pode até aprender o idioma, mas a tua essência não é francesa, a tua essência é brasileira. Estamos no mundo de passagem pelo mundo, não tenho nada com o mundo, porque nossa essência é de cima. Oh, glórias. Irmãos, esse ano Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. E quando nós estávamos na Itália, aí um irmão falou assim para mim: pastor, o senhor já ouviu falar que o sorvete italiano é o mais gostoso que existe? Eu falei: eu já ouvi. Aí ele disse assim: vamos experimentar? Eu falei: vamos. Ele falou: mas nós temos um porém. E o irmão que vai traduzir para nós? Porque nós não sabemos falar. Nós vamos sair sozinho para comprar o sorvete? Eu falei: fica tranquilo, varão, não tem segredo. Não precisa falar. Pediu um sorvete, precisa falar o quê? Ele disse: mas o senhor vai fazer o quê? Chega na vitrine, procura um rosinha, aponta pro rosinha e acabou. Eu falei: você quer do quê? De morango. Eu falei: pronto, aí está confirmado, é o rosinha. Apontou o rosinha de morango. Se você não entendeu o que está ali, você vai pelo olhar. Aí nós fomos, quando chegamos na sorveteria, eu falei: aqui, varão, tá vendo? Ó, aqui, ó, o rosinha. Ele disse: e agora? Aqui tem outro rosinha aqui. Eu falei: eita, agora complicou. 2 rosinhas. Aí a moça chegou, olhou para nós. Aí eu falei: eu vou usar o meu idioma. Eu disse assim para ela: eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou: tudo bem? De que lugar que vocês são do Brasil? Eu olhei para ela e falei: a senhora é do Brasil? Sou. E como a senhora sabe que eu sou do Brasil? De longe eu olhei e falei para minha amiga: ela vem 2, ó. O jeitão é de brasileiro. Estamos aqui, mas o jeitão é do céu. Somos do céu. Diga comigo: valor, caráter e poder. Crente que não tem poder de Deus é chacota na mão do inimigo. Crente que não tem poder de Deus é aparência no meio da multidão. Crente que não tem poder de Deus, meu irmão, ele canta e a voz não passa do teto. Crente que não tem poder de Deus, a palavra não atinge o alvo. Mas quem tem poder de Deus, canta com poder, adora com poder, rege com poder, toca com poder, levanta a mão para adorar, receba poder. Poder. E ser-me-eis testemunha. Aí Jesus vai dizer: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Presta atenção, tem gente que está querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quer fazer o que nos confins da terra se não passou nem por Jerusalém? Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o texto vai dizer: e quando ele dizia isto, aí entramos no verso de número 9, irmãos. Ele foi sendo elevado às alturas. Irmãos, a minha mente é muito rasa. A Bíblia é muito profunda. Eu vou tentar ser o mais simples que eu conseguir, mas desenha na tua mente essa cena. Imagine que você está no meio da multidão, no pé do Monte das Oliveiras, Jesus se despedindo dos discípulos. Entenda como que você quiser, o importante é que você entenda. Ele começou a flutuar, pairar, começou a subir, os pés desgrudam do chão, e ele falando o verso 8, e o texto vai dizendo que ele foi subindo, 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 subindo. A Bíblia vai dizer que uma nuvem veio, tampou Jesus dos olhos dos discípulos, não se viu mais. Antes dos discípulos pensar em perguntar, o texto vai dizer que 2 varões vestidos de branco se colocaram do lado dos discípulos e perguntaram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você acredita nesta palavra? Glória! Estou sentindo Deus aqui, Jesus está aqui. Você já parou para imaginar que cena, irmão? Que cena? Que cena foi essa? Jesus subindo, subindo. A nuvem veio, tampou. Os anjos disseram: o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Irmãos, eu vou perguntar só por desencargo de consciência. Responda com glória: quantos creem que Jesus vai voltar? Agora segura teu glória aí, meu irmão. Tu pode ter dado glória, eu te conheço por fora, mas por dentro só Ele sabe. Eu não vim aqui te repreender, mas eu quero te dar uma notícia. Muitos têm crente, irmãos, demais, que não acredita que Jesus volta mais. Eu vou citar os irmãos.
Eu fui visitar uma senhora, 88 anos de idade, e nós fomos servir a ceia a ela. E aí, nós conversando sobre conversas do dia a dia, acabamos de servir a ceia, estamos ali conversando, aquela conversa de 5 minutos para encerrarmos. Aí eu disse assim para ela, ela falou: senhor, viu quanto mal que está acontecendo no mundo? Eu disse assim para ela: sabe o que é isso, irmã? Jesus está voltando. 88 anos de idade, meu irmão, mais de 40 de igreja. E quando eu disse isso para ela, ela falou: e o senhor acredita nisso? Eu pensei, eu não estou nesse planeta não, irmão. Eu falei, ela não me perguntou isso. Eu falei, a senhora perguntou o quê? Se você acredita nisso. Eu disse, eu creio, eu vivo por isso. E a senhora? Eu não. Pode parecer forte, mas é a verdade. E eu disse assim para ela, e por que a senhora não acredita? Irmão, olha a tese da vovó. Olha, ela disse assim, pois a última vez que ele veio aqui, bateram nele ao ponto de matar. Tu acha que ele volta aqui, é? Ainda bem que quando nós chegamos com perus lá, ela já existia. Esse ensinamento não foi nosso, não. Ela disse assim, eu acredito que Jesus vai voltar para mim, vai me levar, vai voltar para o senhor, vai levar. Mas voltar desse aqui? Não. Não entramos em debate, meu irmão. É um pouquinho de cada dia. Passaram-se uns 4 meses, eu recebi um convite para orar por uma senhora, na verdade fazer uma visita para uma senhora, num sítio a 25 quilômetros da cidade onde estamos. 98 anos de idade, 10 anos a mais. Nunca entrou numa igreja evangélica, nascido e criado no catolicismo. Aí um irmão nosso trabalha naquela cidade, conheceu o filho e ele falou, pastor, a irmã do filho pediu para o senhor fazer uma visita. Nós fomos lá. Chegamos lá, ela estava andando pelo sítio e quando ela apareceu, uma senhora bem magrinha, mas bem firme mesmo, e ela veio, sentou conosco ali, estamos conversando. E no meio da conversa, eu pensei, nós vamos aqui falar de Jesus, né? Então vamos entrar aqui com Jesus. Aí a primeira brecha que deu, eu falei, sabe o que é isso, dona Maria? Jesus está voltando. Ela disse, eu acredito. Irmãos, eu confesso que eu me assustei, porque eu pensei que ela nem ia responder nada. Se uma de 88 anos, quase 50 de igreja, está dizendo que não volta mais, uma senhora de 98 anos, que nunca entrou numa igreja evangélica, e a outra nascida e criada no catolicismo, eu acredito. Inclusive foi por isso que eu falei que precisava falar com um pastor, e o meu filho arrumou o senhor, porque eu estava sentada nesta cadeira, de frente para esse pasto, 3 horas da tarde, eu olhei para o céu, o azul do céu, disse ela, começou a se desenrolar que nem cortina. E por trás do azul, uma chama vermelha. E por trás da chama, uma voz disse, Jesus breve vem. Quem tem glória, dá glória. Quem acredita, dá aleluia. Dá um sinal de vida, ele vem. Ah, quem dera fosse agora. Estamos num ambiente propício. Glória. Alá e cai, enxergue e cai. Alá, basúria, alá, vai. E ela disse, eu fui procurar o padre, falei para o padre, perguntei para o padre o que significava. O padre virou para mim e falou, é melhor a senhora procurar um pastor que ele vai te explicar melhor. Irmãos, enquanto o crente está dizendo, não vem, Jesus está se revelando ao ímpio, porque o texto vai dizer, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Jesus vem, pode ser hoje, pode ser hoje. Essa noite não é mais um culto para alguém aqui não, essa noite é o culto. Deus está dizendo aqui, eu vou renovar as forças de alguém que entrou nesse lugar hoje. Tem glória no ambiente. Você não pediu para Deus falar contigo, irmão? Você não pediu para Deus dizendo que precisava de uma resposta? Deus está dizendo, eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua casa. O homem diz que não, eu digo que sim. Estou eu visitando o sangue de alguém aqui nessa noite. Vou eu arrancar a célula doente. Vou eu confundir a medicina e vou acrescentar os anos de alguém na terra. A glória de Deus está aqui. O ambiente é de milagre. Receba o milagre da parte de Deus. Chora, seque, basai. É glória, é glória, é glória. Eita, eu não vim agitar as águas não, as águas já estão agitadas, mas sou homem de Deus e venho aqui com uma mensagem que Deus queima no peito. Estou eu mudando a sentença na vida de alguém hoje aqui. Eita, não vai ter velório não, não.
Ricancho. Ricalabai. Ricaiai, o reque, tiquiacalaca. Não se assuste não, quem é da glória conhece a glória. O espiritual, meu irmão, quem não é espiritual não entende. Não, mas o assunto aqui é para espiritual. Irmãos, segura um minutinho. Você já parou para imaginar a cena, irmão? Jesus subindo, a nuvem veio, tampou, os varões de branco do lado. Desenha na tua mente aí. Os varões de branco do lado olhando para você dizendo: por que está olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Agora, irmão, a gente fica imaginando, né? Mente de quem prega, quem escuta a pregação, quem estuda a palavra, viaja. Então os irmãos me permitam viajar. Eu fico imaginando, meu irmão, se a subida visível nossa aqui foi bonita. Tu já parou para imaginar a chegada dele lá do lado de dentro da nuvem? Tu já parou para imaginar isso? Me deixa eu imaginar, irmão. Você já parou para imaginar? Porque quando ele chega aqui no nascimento, a Bíblia diz que o céu se abre, um coral de anjos desce e canta glória a Deus nas alturas. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Se a chegada foi estrondosa, e a volta para lá? Porque se nós fazemos uma conta rasa aqui, irmão, na nossa mente aqui, ele está há quase 35 anos fora do céu. 9 meses no ventre de Maria, 30 anos para começar o ministério. O ministério dura de 3 a 3 anos e meio. Aí tu pega 30 com 3, 33, mais 3 anos e meio, e vai quase 30. E hoje chegou o dia dele voltar. Tu já parou para imaginar como foi a volta? Eu não vi, e nem você, mas tinha alguém nosso lá que viu, filmou e mandou falar. Oh, Daniel capítulo 7 versículo 13. Daniel vai dizer assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e ouvi um ancião de dias assentado sobre o trono. Sabe quem que é o ancião de dias, irmão? O Pai. Daniel não soube dizer porque a trindade ainda não tinha sido revelada, mas foi o Pai que o Daniel viu. Aí eu volto e vejo Daniel dizendo: e quando eu olhei, eu vi chegando sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Irmão, presta atenção, segura o glória para soltar com vontade. Os discípulos dizem: eu vi ele sumir na nuvem. Daniel diz: fica tranquilo que eu estou vendo ele chegar na mesma nuvem. E foi elevado à destra do ancião de dias. Agora prepara um glória. Ele senta à destra e o texto vai dizer: para ele foi dado honra, glória, poder, majestade, domínio ao século do século. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Ele merece, a dele. Aí eu saio de Daniel, pego João em Atos e vou para Apocalipse e vejo João dizendo: eu vou chorar. Chorar por quê, Daniel? Porque não tem ninguém em cima da terra, não tem ninguém embaixo da terra, e não tem ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra, irmão? Porque Jesus não estava mais sepultado, já tinha ressuscitado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque ele não estava mais aqui. Sabe por que não tinha ninguém no céu? Porque ele também não tinha chegado. E ele estava onde? Alguém vai dizer em Atos: subindo. Daniel dizendo: chegando. E a voz falando para João: não chores mais, acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Ele merece, é para ele, é dele, é por ele. Digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. Mas ficamos com aquela palavra, irmão. O mesmo que vocês viram subir é o mesmo que um dia vai voltar. Vamos dizer junto que vai voltar. 2.879 vezes está escrito de Gênesis a Apocalipse que Jesus Cristo vai. 318 nas páginas do Novo Testamento. Tem um hino na harpa que vai dizer assim: nossa esperança é a sua. Ninguém canta para se amostrar, pelo menos não é para cantar desse jeito. Cantamos na esperança que Jesus vem. Ninguém prega para destrinchar conhecimento e nem se amostrar. Pregamos na esperança que Jesus vem. Ninguém pastoreia, rege, toca ou faz alguma coisa para Deus, para o que é bom. Fazemos em torno da esperança que Jesus vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Pode ser hoje. Nossa esperança é sua.
Vão vendo aí que eu tenho dote para reger, hein? Vamos lá. Irmãos, existe uma grande diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus. No arrebatamento da igreja, Jesus Cristo voltará para a igreja. Na segunda vinda de Jesus, ele voltará com a igreja. No arrebatamento da igreja, ele virá como um ladrão. Na segunda vinda, todo olho o verá. No arrebatamento da igreja, ele virá sobre os ares. Nenhum pecador vai ver a igreja, porque Paulo vai dizer que nós estaremos envolvidos no mistério de Deus, que é Cristo. Ele chega até os ares. Na segunda vinda, todo olho o verá. Todo joelho se dobrará. Quem não teve glória para dar, se prepare, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No arrebatamento, virá sobre os ares. Na segunda vinda, sobre o Monte das Oliveiras. Até Salomão viu o arrebatamento da igreja. Salomão vai registrar em Cantares, no capítulo 2, do verso 8 a 12. Esta é a voz do meu amado. Eloí que já vem reluzindo sobre as grades e saltando sobre os outeiros. Eloí que já vem reluzindo sobre os montes, ele diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola, ou tem tradução que diz da pomba, se ouve em nossa terra. O que é isso, pastor? Mesmo sem você entender, Jesus vem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Deus me deu a oportunidade de ir em Israel por algumas vezes. E uma das vezes que eu estive ali, nós fomos visitar o Museu do Templo. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa oportunidade, e você vai entender o que eu estou falando. Quando nós chegamos na porta do Museu do Templo, a guia turística disse assim para nós: ó, da porta para dentro não pegue celular, não pegue câmera fotográfica, não pegue máquina de filmar, porque senão a aparelhagem de vocês serão confiscado. Daqui para dentro esquece registrar qualquer coisa. Isso aqui não é eles que trabalham aqui, é ordem do governo. Não pegue, guarde no bolso, tem um armarinho ali que você já guarda, fecha a porta, a chave é tua, ninguém vai mexer. Porque se pegarem, eu não posso interceder por vocês, para vocês terem o aparelho, o equipamento de vocês de volta. Peguei meu celular, desliguei, coloquei no bolso e entramos. Quando chegamos no Museu do Templo, irmão, todo o utensílio usado dentro do templo está ali. Todos, bacia de bronze, tudo está ali. A roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, tudo. Uma jovem de uns 20, aparentemente, uns 22 anos, explicando em hebraico, a guia traduzindo para nós. Sentamos numa cadeiras e ela explicando, com uma propriedade. Eu fico imaginando uma moça daquela, pena que conhece tanto, mas não tem a revelação, né? Eu fico imaginando uma moça daquela cheia do Espírito Santo, dando um estudo sobre o templo, falando com muita propriedade, a roupa do sumo sacerdote, a roupa do sacerdote, o peitoral, a bacia de bronze, falando. No final ela disse assim: vocês têm 5 minutos para me fazer umas perguntas e eu vos responder, porque logo após já tem uma outra caravana para entrar quando vocês se retirarem. Aí um pastor ergueu a mão e disse assim: eu posso fazer uma pergunta? Para que tudo isso aqui? Ela disse: porque tudo já está preparado para nós usarmos no nosso templo. O outro pastor levantou a mão. Eu disse: qual é a confiança que a senhora tem do nosso templo? Aonde está ou estará o vosso templo? Ela disse: vocês sabem aonde será o nosso templo. Aí outro pastor levantou a mão e falou assim: e demora muito para construir? Porque nós sabemos aonde será, mas já existe alguma coisa ali, demora muito para construir? Ela disse: não, porque a engenharia judaica, nós derrubamos o que está ali em 3 dias, em 3 dias levantamos o nosso templo. Não foi Jesus quem disse, irmão? Que forte a cena ali ao vivo. Ela disse: não, em 3 dias, o que está de pé cai e o que é nosso se levanta. Em 3 dias. Jesus disse, lembra? Aleluia. Alguém disse assim: e qual é a prova que a senhora dá que isso está perto para acontecer? Ela disse: Salomão registrou em Cantares 2:12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Aí ela disse: o tempo acabou. Mas um pastor insistiu, falou: só mais uma pergunta. E o que significa isso? Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz se ouve em nossa terra. Ela disse assim: qual país do mundo que você vê flor, as mais belas, serem cultivadas em deserto? É profecia, tem que acontecer para se cumprir. E aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Ela disse assim: porque segundo os biólogos, há um pouco mais de 2000 anos, existiu uma ave aqui em Israel, e essa ave migrou daqui por causa de um eclipse. Houve um eclipse e essa ave migrou. Essa ave tinha em todo mundo, mas no território de Israel, não. Para poder se cumprir, disse ela, o que foi dito por Salomão. E agora já está cumprido, porque quando estivesse perto de acontecer, ele disse: a voz da pomba se ouvirá novamente nessa terra. E segundo os biólogos, há um pouco mais de 2 anos, ela não só está cantando, como se reproduzindo. Para se cumprir o que está aqui.
A voz da pomba se ouve em nossa terra. Irmãos, um eclipse há um pouco mais de 2000 anos. Um pouco mais de 2000 anos eu me lembro de Jesus na cruz dizendo: está consumado. E o texto vai dizer: o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. Se eu fosse você, eu dava um glória. Jesus está voltando. Eu não tenho palavras para descrever, irmãos. Eu vou encerrar por causa do horário. Eu não tenho palavras para descrever o que vai acontecer com a terra depois do arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia vai narrar. Irmãos, quem sou eu para falar como que é o céu? Apesar da Bíblia dizer, Paulo que esteve lá vai dizer: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não foi ao coração do homem. É o que Deus tem preparado. Se Ele vai dizer isso, quem sou eu para me mostrar e querer falar o que é? Eu só sei que é muito bom. Eu só sei que vai alguém dizer que além do rio azul, os muros são de jaspe, o rio é de cristal. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte. Lá vai haver gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Também, irmãos, e para quem ficar, a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar 7 anjos tocarem 7 trombetas. Ao toque de cada trombeta haverá a abertura de um selo. A Bíblia vai dizer que cada selo aberto será derramado na terra taças e ais com a ira de Deus, para aquelas pessoas que estão desviadas ou brincando de ser crentes não se arrepender e não voltar para o teu lugar. A Bíblia vai dizer que uma das pragas são a da saraiva, chuva de saraiva sobre a terra. Mas não é só saraiva, que a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar um anjo ferir o sol. O sol na profecia de Isaías vai se esquentar 7 vezes mais. Haverá um calor tão grande na terra que Zacarias diz que os olhos do homem haverá de apodrecer dentro da própria órbita. Malaquias disse: haverá um calor tão grande na terra que Deus não deixará na terra nem raiz e nem um ramo. Mas para quem tem certeza da salvação, não precisa ter medo, porque o mesmo profeta vai dizer: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação encontraremos debaixo das suas asas, e correremos e saltaremos como bezerro solto na estribaria, diz o Senhor. Não tenho palavras para descrever, mas eu quero encerrar com algo que Deus tem colocado no meu coração, e que Deus continue falando melhor no teu. Não se empolgue, meu irmão, com cargo. Não se empolgue com voz. Não se empolgue com posição. Melhor do que tudo isso, não que isso não vale, mas melhor do que tudo isso é ter certeza que o nome está escrito no livro da vida. Eu recebi um pastor da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais. Aquele pastor falou assim para mim: ô varão, eu gostaria de conhecer a Rua dos Crentes aqui em São Paulo. Eu disse assim para ele: ô pastor, se o senhor quiser ir, eu lhe levo. Pensei, não faço questão, mas lhe levo. Não pelo local, mas pela área, né? Não tenho simpatia nenhuma por aquele pedaço. E aí nós descemos, falei para ele: vamos sair pelas laterais, é mais seguro, pastor. Ele disse assim para mim: pastor, eu sou do Rio de Janeiro, pastor. Eu pensei, o problema não é o senhor, o problema sou eu. O senhor é do Rio, eu não sou. Mas enfim, vamos descer pelo meio. Descemos pelo meio da praça, fomos lá, ele conheceu a rua, comprou o que queria comprar. Quando nós estamos voltando, que fomos descer as escadarias para entrarmos no metrô, tinha uma roda muito grande e alguém no meio falando. Ele perguntou para mim assim: o que será que deve ser isso? Eu falei: aí alguém está apresentando alguma coisa, algum artista de rua, ou às vezes é um crente. Ele subiu numa mureta, olhou e falou: e é um crente, está pregando. Vamos ouvir um minutinho da palavra? Eu falei: vamos ouvir. Um senhor, com todo respeito, é só para os irmãos entender, dessa altura, pele escura. E nós pegamos a mensagem em andamento, mas o tema da mensagem dele devia ser: eu sou rico, porque tudo para ele eu sou rico. E ele pregando: irmãos, eu não tenho R$1 no bolso para voltar para minha casa de condução, mas eu sou rico. Eu não tenho R$1 no bolso para comprar um copo de água e beber, mas eu sou rico. Eu não tenho dinheiro para almoçar, mas eu sou rico. E não sei o que, sou rico, sou rico, e sou rico. E ele pregando. Aí eu me distraí com o meu companheiro conversando, e quando nós voltamos, tinha um homem bem vestido, de terno, gravata, bem vestido. E ele estava insultando aquele irmão. Quando nós pegamos o fio da meada, ele estava dizendo assim: você com as suas palavras acabou de dizer que não tem R$1 no bolso e é rico. Como que o senhor pode se enganar a si próprio? O senhor está falando que não tem, como que tu diz que tu é rico? Ele disse: aqui ó, na frente da catedral eu tenho salas comerciais alugadas. Nas costas da catedral, atrás do fórum, eu tenho salas de aluguel. Para a direita e para a esquerda eu também tenho propriedade. Eu estou falando só do centro de São Paulo, disse ele. E sem contar o que eu tenho pela cidade, coisas que eu tenho. Não só por isso eu falo que eu sou rico. Eu sou trabalhador, eu levanto cedo, eu cumpro com a minha obrigação. Eu não fico na praça dizendo que não tem, mas dizendo que é. Quando ele parou de falar, o irmão disse assim: mas só para concluir a sua fala, meu querido,
Você apontou que tem na direita, na esquerda, adiante e atrás, mas tu não apontou para cima, em cima eu tenho. Sou rico, sou rico, sou rico. Não troca nada por lá, meu irmão. Você é rico. Esses dias lá em Catanduva é cidade pequena, meu irmão, todo mundo parece que conhece todo mundo, mas parece que pastor é mais conhecido. A minha filha não estava bem de saúde, e eu saí um domingo de manhã, fui para a escola dominical, aí depois de escola dominical você atende os irmãos e conversa com um, conversa com o outro, e você se empolga, esquece o horário, e quando eu cheguei em casa já era por volta de um pouco mais de meio-dia, e o mercado em Catanduva, grandes mercados, que os pequenos já nem abrem, mas os grandes mercados fecham 1h da tarde. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse assim, olha, a neném não está bem, não quer comer nada de sal, não era melhor nós buscarmos alguma coisa no mercado, uma fruta, alguma coisa desse tipo? Eu disse, eu vou buscar, fica aí que eu vou correndo lá buscar. Entrei dentro do carro, estou correndo porque já ia dar 1h e eu estou um pouco do lado de lá da cidade, distante do mercado, e eu fui correndo para mim conseguir entrar no mercado, mas de repente eu passando numa avenida, tinha aqueles camaradas na rua vendendo com aqueles caminhão grandão, fruta. Eu pensei, para que eu vou no mercado se tem fruta aqui? Então é aqui mesmo que eu vou parar. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer a feira. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, e o camarada se alegrou, também me alegrei, mas na hora de pagar, eu fiquei com a cara grande demais, irmão. Coloquei a mão no bolso, não achei a carteira, coloquei no bolso, procurei dentro do carro, procuro daqui, procuro de lá. Falei, rapaz, você me perdoa. Eu vou em casa rapidinho, eu vou buscar a carteira, que eu esqueci a carteira. Primeiro eu peguei, para depois ver como eu pago, e não vai dar para pagar. Disse, não, pode levar, amanhã você me paga. Eu falei, olha, eu não consigo passar aqui hoje. Não, eu sei que você não consegue, você tem compromisso à noite. Fica tranquilo, amanhã você volta aqui e você paga. Eu disse, mas como você sabe que eu tenho compromisso à noite? Você não é pastor? Eu falei, sou pastor, conheço o senhor. Pode levar em paz, que eu sei que pastor volta e paga. Onde chega um crente, chega bem, seu irmão. Esses dias estávamos no culto, e o sogro de um dos nossos pastores faleceu. Ele não era da nossa igreja, mas nós fomos lá. Chegamos lá em 30 obreiros. Irmãos, velório de ímpio não tem nada a ver com o de crente. Mas quando chegou 30 crentes, imagine, meu irmão, um sol cuspindo fogo. Naquela noite parece que tinha um sol dentro da igreja, de tão quente que estava. E aí nós chegamos de terno e gravata para fazer o culto fúnebre. A bagunça estava feita, mas quando chegou 30 homens, que nós descemos, abaixaram o som, diminuíram o tom, ficaram quietinhos porque os crentes chegou. E alguém quis falar alto, não, os crentes chegou, fica quieto. Aonde chega um crente, a presença de Deus é com ele. A Bíblia diz que Deus resolveu abençoar e Faraó ficou preocupado. Eu vou repetir, Deus resolveu abençoar o povo e Faraó ficou preocupado porque o povo estava sendo abençoado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que aquele vizinho que está perseguindo porque a bênção está batendo na tua porta, aquele perseguidor na empresa que está te perseguindo porque Deus está com a bênção na tua porta, aquele parente, aquele falso amigo que quer ver o teu mal porque a bênção chegou na tua porta, ele querendo ou não, meu irmão, Deus resolveu te abençoar e a vitória é tua em nome de Jesus. O texto diz que eles começaram a crescer, Faraó começou a oprimir, só que Faraó não entendia, meu irmão, que quanto mais ele fustigava o povo, mais o povo crescia, porque crente é igual a clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. É verdade ou não é, meu irmão? Quanto mais bate, mais cresce. Eu já vi o pastor Hernandes dizendo, se não aqui nesse púlpito, tem algum púlpito por aí, quer ver a igreja crescer? Prenda o pastor. Se perseguir, a igreja cresce. Porque o diabo é assim, ele persegue, 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 e Deus vai dando bálsamo desse lado. Você entra na igreja por aqui de luta, mas você já percebeu que até o fim do culto, quando tu recebe a bênção apostólica, tu volta para tua casa, parece que você volta pisando nas nuvens. Você nem lembra do que você deixou em casa. O que é isso, pastor? A luta está grande lá, mas Deus está passando um bálsamo, me mandando um refrigério do lado de cá. O texto diz que Deus arranca o povo. Você conhece o texto por causa do horário. Deus arranca o povo do Egito. Chegaram com 70 vidas. Acredita-se que passou de 2.500.000 pessoas aproximadamente. Mais de 2 milhões de pessoas. Depois de 430 anos. Moisés na frente do povo. Deus usa Moisés para arrancar o povo. O povo fica no deserto por 40 anos. Sabe por quê, meu irmão? E depois de 40 anos, só 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida. Ainda ontem eu conversando com um dos pastores do nosso ministério, um grande homem de Deus, um ensinador na palavra, e nós chegamos à conclusão o seguinte: nós pastores, dá licença, Varão, aí pro lado de cá agora, nós pastores, irmão, nós temos que ter um grande cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado com nós mesmos, nós vamos colocar o povo no céu e a gente não entra, porque o povo sujiga mesmo, irmão, daqui não, e corta isso aí, Varão, só lá. Sujiga, e você se preocupa tanto com o povo que se você não se policiar, você esquece de você, esquece da família, esquece da tua saúde, esquece da tua vida espiritual. Moisés estava tão nervoso, meu irmão, por causa do povo, que Deus mandou ele dizer para a água jorrar da rocha, ele vai lá e bate na rocha, de tão nervoso que o povo deixou ele. Se nós estamos colocando um ar-condicionado na igreja de Catanduva, porque Catanduva, meu irmão, pensa num negócio quente.
Quente. Saímos hoje de lá, pelo menos o marcador do meu carro estava marcando 37 graus. Quente, irmão. E nós fomos colocar um ar-condicionado na igreja. Ganhamos o ar-condicionado. Deus abençoou a igreja. Usou pessoas que nem da igreja era. Foi visitar. Não voltou mais. Mas Deus mandou ele naquele dia torrar com a gente lá. E quando acabou o culto, ele disse, vocês estão precisando de um ar? Estamos, sim, senhor. Nós estamos até querendo comprar. Não, eu tenho um, eu vou doar para vocês. Olha só. Deus fez o ímpio assar com a gente e abençoou a gente e foi embora. Mas nós vamos orar para Deus trazer o ímpio. Sabe o que os irmãos vieram perguntar? Por que pôr o ar? Telhado está quase caindo, irmão. Por que mexer no telhado? Tem que mexer, meu irmão. 2.500.000 pessoas, só entraram 2. Se perderam no deserto. E detalhe, 40 anos Deus levou com o povo no deserto. Sabe por quê? O povo estava cheio de vícios. Saíram do Egito, vieram do Egito, mas não deixaram os vícios do Egito. Deus mandando maná, Deus mandando pão, Deus mandando carne, Deus mandando água fresca. E o povo querendo comer cebola e pepino. Quando era do mundo, meu irmão, comia bolota do diabo, virava à noite naqueles negócios que não tem nada a ver, que só traz agonia à alma, não traz paz de espírito, não tem problema. Mas se passar 1 minuto do horário do culto, ele não quer saber o que está acontecendo. Ele pega a bolsa, ele vai embora e ainda faz cara feia. Deus está dizendo, quando comia cebola, quando comia pepino, não tinha problema com horário. Agora que eu estou mandando maná, tem que ser cronometrado. Aperta o cinto aí, meu irmão. Não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, eu vou dizer de novo. Uma irmã sumiu da igreja no mês de abril. E nós fomos visitar a irmã. Falei para minha esposa assim, você percebeu que a irmã sumiu da igreja? Minha esposa disse, eu percebi. Eu já ia te falar. Falei, pelas minhas contagens aqui, já faz uns 10 dias que ela não aparece. Não é 10 cultos não, 10 dias. Minha esposa disse, vamos visitar, vamos. Mas minha esposa é muito quietinha. Minha esposa é muito quieta. E como é irmã, falei, eu não vou ficar esticando assunto com a irmã. Minha esposa é quieta, se eu levar ela não dá assunto, não vai dar liga. Só que nós temos uma irmã, irmão, lá em casa, mas fala, multiplica essa risada. É ela falando, irmão, fala, é boa de conversa, boa, uma percepção boa. Falei, eu já sei quem a gente leva para dar a introdução. Fomos visitar a irmã, chegamos na casa da irmã, horário corrido, meus filhos para sair da escola. Aí nós estamos ali visitando, eu sentei numa poltrona, minha esposa sentou numa cadeira, a irmã sentou na minha frente e a outra aqui. Eu deixei as 3 ali. E fala uma daqui, fala uma do meio, fala uma da ponta, fala da ponta, fala da outra ponta, fala do meio, eu só esperando uma brecha para mim entrar. E não tinha brecha pra gente, irmão. Eu deveria ter levado o esposo da irmã, mas não tinha brecha. A irmã fala, a outra fala, outra fala. Até minha mulher que não fala, falava também. E não tinha uma brecha para mim, o horário ia dando, criança saindo da escola. E como eu vi que não dava a brecha, eu falei, vamos embora. Porque as crianças já estão para sair. É verdade, só falta 15 minutos para as crianças saírem da escola. Então, dá licença. Irmã, a senhora dá licença. Não é cedo, pastor, uma simpatia, um amor. Dá até vontade de falar para a esposa, eu vou buscar, fica aqui que nós voltamos para a janta. Que simpatia, irmão. Eu falei, olha, irmã, nós precisamos ir embora. É cedo, não passei nenhum café ainda, buscar um pão para nós tomar café. Eu falei, nossa, essa aqui está de volta na igreja hoje. Você vai ver como que ela vai voltar hoje. Eu falei, não, irmã, nós voltamos outra hora, viu? Outra hora a gente volta. E aí a gente volta já com o pãozinho. A senhora pode ficar sossegada. Agora nós estamos com pressa, porque a criança vai sair da escola e nós temos culto de oração hoje na igreja. Inclusive nós viemos aqui, irmã, porque nós estamos sentindo uma grande falta da senhora na igreja. Ela nem tutibiou, irmão. Olhando para mim, a simpatia fugiu pelo ralo, ela olhou no meu olho e disse, fica tranquilo, pastor, que aonde fica a igreja, a hora que começa o culto, eu sei. Você sentiu o vento dessa aí, irmão? Imagina eu que estava ao vivo lá. Isso não é uma ovelha. Isso é querendo dar pão, querendo dar café, querendo dar chá, querendo fazer sala, mas na hora de... Mas a minha esposa sumiu. A irmã que falava tanto, ficou eu, irmã, mas Deus é tão bom, irmão. Sabe aqueles crentes que faz falta na igreja? Porque tem gente que diz assim, Deus não está preocupado com a quantidade, com a qualidade. Mentira, pega no texto que você vai ver. Deus está preocupado com qualidade, mas também está preocupado com quantidade. Viu, irmão? Fica tranquilo. Não vamos jogar fora não, é nosso, nós vamos cuidar. Do jeito que as duas foram transladadas, ficou só eu e a irmã na sala. Mas sabe aquela irmã que faz falta, aquele crente que faz falta no culto? Que dá um glória a Deus diferente, parece que vem da alma, não é de fora não. É uns glória diferente, tem uns crentes diferentes na igreja. Ele quando dá um glória, é um glória gostoso de ouvir. Do jeito que ela falou, Deus me deu a estratégia. Se Deus não dá também, mas eu ia derreter lá na hora. Mas do jeito que ela mandou, eu falei, fica tranquila, irmã, eu sei que a senhora não está desviada, que a senhora conhece Jesus, viu? Mas a gente está sentindo falta até daqueles glória que a senhora dá na igreja, gostoso de se ouvir. E detalhe, o glória não é nem para mim. Eu fico imaginando, se não é para mim, eu sinto falta, imagine que é para Jesus e a senhora não está indo dar. Quem sumiu foi ela. Na segunda, na terça, ela apareceu na igreja lá, irmãos. Aleluia, tem crente que você vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar, meu irmão. Eu já disse isso aqui e repito. Tem crente que você vai ter que levar na porta do céu e não pode soltar. Tu tem que dar um receba nele para mandar ele lá para dentro. Se deixar na porta, ele volta e se perde no meio do caminho. Povo reclamão, queixudo, ingrato, murmurador. Deus está dando paz, dando saúde. Tirou das mãos de Faraó. Tomava chicotada, fazia tijolo. Tinha hora para começar, não tinha hora para acabar. Não ganhava nada, trabalhava de graça. O sol fustigando. Mas quando Deus libertou, quis voltar. Com saudade do quê? Sepultura, cebola e pepino. Sabe como chama isso, irmão? Ingratidão.
Deus falou, eu sei onde eu vou arrancar isso do povo. Aonde? No deserto. Eu vou lapidar esse povo no deserto. Lapidar. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar o que está sobrando no povo. Irmãos, o que Zaqueu gostava era o dinheiro. Jesus foi lá e lapidou Zaqueu. O que estava precisando sair de Bartimeu era a capa. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele deixou a capa. Sansão nasceu de promessa, filho da promessa, tinha promessa de Deus, homem de Deus, nazireu de Deus. Mas ele tinha alguma coisa que ele precisava perder. Ele gostava de brincar com o pecado, brincar no colo de Dalila, brincar com o pecado, de fazer pegadinha com o pecado. Detalhe, ele já tinha caído faz tempo, meu irmão. Porque a ordem era o seguinte, ser nazireu, não chega perto de nada que é morto, nem da mãe, nem do pai. Ele vai no velório, mas ele chegou perto do corpo do leão. Se está pensando que caiu no colo de Dalila, ele já tinha caído faz tempo. Porque o pecado não nasce agora e já é executado agora. Ele vem devagarinho minando, vem minando, e o crente vai abrindo a brecha, vai se esfraquecendo, e lá na frente, quando ele cai, ele ainda quer culpar alguém. Mentira, meu irmão, ele já caiu lá atrás. Ali na frente, ele só se espatifou, mas ele começou a se quebrantar lá atrás, se quebrar lá atrás. Sansão não caiu no colo de Dalila, Sansão não caiu depois que cortaram as tranças. Sansão caiu quando ele foi querer comer mel no corpo do pecado, no corpo da morte.